Mulheres precisam de homens? Nunca. Jamais, jamais. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário, tá? Agradeço demais a todos que sempre colaboram com os patrocinadores aqui dos vídeos, né? Que vão lá, inscrevem-se no canal, acompanham os conteúdos. Eu tenho certeza que todos aqui conseguiram em algum nível aprender alguma coisa com cada um dos produtores e das pessoas que apareceram aqui nos meus vídeos, tá bom? Vamos ver agora o vídeo na íntegra e se você quer ser um desses que aparecem aqui no meu canal, entre em contato aí pelo WhatsApp que tá passando na tela, tá bom? Bom, esse tipo de entrevista, né, questionando feminino, masculino, acerca de situações de relacionamento, são entrevistas que estão cada vez mais populares e comuns aí, via, em especial, vídeos aí, shorts ou TikTok, enfim, tá? Nós vamos assistir esse e eu vou comentar com vocês a minha opinião, né? Já deu para notar que a tendência do vídeo é apresentar o feminino falando da sua independência e do seu empoderamento, né? Mas vamos ver até o final. Precisam de homens? Nunca. Por quê? Porque eu acho que a gente já é independente por si própria, né? Então não precisa de homem. Não precisa, graças a Deus. Como seria o mundo sem os homens? Um pouquinho mais organizado, eu acho. Mas não seria melhor sem os homens? Eu diria que não, mas talvez sim, deixa aí um meio termo. Como seria o mundo sem as mulheres? Terrível. Por quê? Homem é burro, homem não pensa. Tipo, só homem assim não dá também. Você acha que os homens precisam das mulheres? 100%. Por quê? Se não fosse minha mãe, nossa, minha vida ia ser uma merda. Mulheres precisam de homens? Precisar não precisa, mas eu acho que agrega, eu acho que, tipo assim, você pode ser feliz sozinha, mas ia ser bom, porque a gente ia ter não ia ter medo das coisas, ia ficar mais seguro nos lugares, não ia ter medo de andar na rua sozinho, não ia ter que viver sem medo, assim, sabe? Você acha que os homens precisam das mulheres? Precisam, sim, tal. Por quê? O homem é um ser integral, mas a existência é complementar. Como seria o mundo sem as mulheres? Seria menos bonito, menos inteligente. Vejam só, né? Tivemos aí algumas opiniões, deu para notar, isso é uma tendência, tá? Você vai poder, em especial com mulheres mais jovens, tá? Pode ser que mulheres mais velhas vão apresentar uma resposta um pouquinho diferente, mas em geral você vai notar isso, você vai notar que a interpretação, né, dos discursos atuais, isso já é muito bem inserido, e quando eu viro e falo que não dá para você passar a mão na cabeça do feminino e dizer assim, nossa, tadinha, elas estão sendo usadas por esse discurso, elas estão caindo na falácia de que elas não precisam de homem para nada, não é bem assim, tá? Elas têm já essa percepção muito em função do que eu já disse para vocês milhares e milhares de vezes, o feminino ele enxerga o masculino como uma ameaça. Tá? Tanto é que a mocinha virar ali e falar que ela estaria num mundo mais seguro, porque ela poderia andar na rua tranquilamente, etc. É só um dos vários exemplos de como o feminino enxerga o masculino nesse aspecto. Do mesmo modo que elas admiram muito, e inclusive é uma das razões, por exemplo, para vocês estranharem, né? Pensarem, por que uma mulher quer ficar com um cara que é o bandidão, Zé Droguinha, etc. Por quê? Né? Porque no final das contas ela gosta da ideia de que esse cara com ela é diferente. Com ela vai proteger, vai ser um cara melhor e não sei o que, ela vai mudar esse cara para ela. Para os outros ele vai ser esse guerreiro, esse cara que vai se sacrificar por ela, etc. Tanto é que também tem algumas entrevistas, eu vou trazer aqui no canal, né, desse tipo, que questionam, olha, se tivesse que levar alguém, né, à morte, né, tivesse que levar alguém, leva você ou seu marido. Você vai ver que os homens falam, não, pode levar, pode me levar, eu prefiro, e as mulheres vão falar, leva meu marido, né? Também tem esse tipo de entrevista, já vou falar. E tá tudo interligado na ideia de que o homem, ele é o ser feito para se sacrificar, para se colocar nessas posições. Então, na cabeça delas, elas pensam o seguinte, se ele é um ser descartável, um ser inútil nesse aspecto, então ele vai ser útil para mim, ele vai ser útil nesse sentido, ele precisa ser essa ferramenta. Agora, se você vira para ela e pergunta assim, você precisa deles? Aí a resposta vai ser não, porque ela sabe que precisa, tá? Ela tem esse entendimento, mas ela tem uma luta interna muito, muito forte sobre o conceito dessa ameaça. Então ela prefere imaginar que ela vai ter um mundo super colorido, né, sem nenhum problema, sem nenhum tipo de situação violenta, coisa assim. Por quê? Porque os homens eles vão deixar de existir e tudo vai reinar, vai ser tudo paz e harmonia, porque as mulheres são isso. No fundo elas sabem que não são.
No fundo, existe todo um sentido do porquê que os homens eles se colocam nessa posição e as mulheres apenas usam o homem como uma peça de xadrez, vamos chamar assim, né? Diversas e diversas histórias ao longo aí da humanidade, sejam histórias reais ou não, né? Construíram um conceito onde muitas mulheres por trás organizaram batalhas e etc., colocando os homens naquela posição. Tá? Então, a real é que não há, de fato, essa bondade toda no feminino para elas acreditarem que a simples retirada dos homens faria com que a humanidade se tornasse um mundo de paz. Inclusive, eu já trouxe aqui para vocês em algum vídeo, mas faz muito tempo, né? Depois vocês podem procurar aí no Google, eu não vou mandar link nem nada, mas tem uma matéria muito interessante, inclusive numa página da UOL, tá? Que estava citando que quando as mulheres elas eram líderes, né, reinados, etc., havia um número maior de guerras, maior de batalhas. Né? Então você já vê que é uma falácia enorme, a história prova que é uma falácia enorme esse conceito de que o mundo seria mais organizado, mais bonito, tudo fofinho e maravilhoso só porque não existiriam os homens. Na verdade, simplesmente haveria uma nova forma de seleção, provavelmente um grupo específico de mulheres seria destinado a fazer os trabalhos dos homens, trabalhos, né, braçais, não teriam a mesma eficiência, por óbvio, né, mas tentariam e tal, enfim. Então, assim, é por isso que eu digo que, no final das contas, isso é apenas essa questão do feminino, quando ela olha o masculino e enxerga essa sensação de que eu sou inferior. Né? Eu sou inferior fisicamente, então eu preciso me provar mais, eu não posso ficar para trás. E aí nisso, os discursos eles exploram esse aspecto do feminino, essa inveja. Eu falo que é inveja porque é de fato, tá? Então elas exploram, esses discursos exploram isso e no final das contas elas compram, tá? Então elas compram por isso. Tá? Porque isso faz parte intrinsecamente delas, do pensamento delas, né? Então, é por isso que principalmente entre as mais jovens você vai notar esse comportamento um pouquinho mais. E peço desculpas aí, provavelmente aí no fundo, né, os cachorros aí dos vizinhos decidiram, né, fazer aí um soneto gigantesco aqui. É impressionante, não sei como que eles aguentam, né? Toleram, né, com esses cachorros o tempo todo. Mas enfim, em todo caso, eu queria apresentar para vocês aqui a minha visão em geral sobre esse tema, por que que o feminino ele gosta tanto de acreditar que não precisa de homem para nada, né? Isso até me lembrou uma piada que eu vi, né, de um cara que as mulheres não trabalhavam, de repente criou aí escritórios com ar-condicionado. Não, agora eu quero trabalhar. É um pouco disso, né? É muito fácil depois do homem construir tudo, né? Construir aí estradas e etc. Agora, não, agora a gente não precisa mais de vocês, né? Enfim, aí deixa só a luz acabar, a situação começar a ficar ruim. Eu quero ver se elas vão dizer que não precisam de homem, né? De mim, talvez a minha presença seria insignificante, porque eu não faço esses tipos de trabalho. Eu faço parte do trabalho mais intelectual da coisa. Agora, do ponto de vista aí, de mão de obra, eu garanto que, no mínimo, elas iam penar e muito, muito mesmo. Mas, em todo caso, eu acho que esse, dos argumentos, esse é o menos interessante. O mais legal é entender por que que elas pensam isso. Por que que elas acham isso? Porque elas acham e não acham. Elas sabem, no final das contas, da dificuldade. Mas por que que elas falam? Por que elas externam isso? Né? Tem muito a ver com esse discurso, esse conceito que ela precisa apresentar, porque senão é quase como o coping, né? Que a gente sempre brinca aqui. É aquela coisa, ela precisa falar isso porque ela precisa acreditar que ela consegue superar as suas adversidades, consegue superar essa inveja do masculino, de muitas das conquistas e etc. que o homem teve ao longo da história, né? E há sempre essa disputa, há sempre essa ideia. E eu acho que é muito em função disso que elas nunca vão sair desse lugar. Tá? Se elas parassem um pouco dessa visão macro e focassem no indivíduo, como muitas mulheres. Tem muita mulher que faz isso, tá? Tem muita mulher que ela não quer saber desses discursos, não tá nem aí, vai lá, foca no que interessa, na carreira dela, você vai ver. Esse tipo de mulher é o tipo de mulher que mais cresce na vida aí, que é as mulheres que não estão nem aí pra essas palhaçadas, né? Mas a maioria não vai acontecer. É muito mais simples você pegar esse discurso que é muito reconfortante, né? Que você se sente especial, se sente melhor, né? E nisso afaga um pouquinho aí o ego delas, né? Essa é a real, tá bom? Em todo caso, se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição e o seu comentário. Tamo junto e até a próxima.